nesta aula você verá: unidade temática, funções, objetos do conhecimento, função polinomial do primeiro grau ou afim, plano cartesiano, sistema cartesiano ortogonal de coordenadas, gráfico de uma função afim. Objetivos de aprendizagem: identificar uma função afim, reconhecer os tipos de funções polinomiais do primeiro grau, encontrar o zero de uma função afim, identificar se uma função afim é crescente ou decrescente, construir o gráfico de uma função afim, interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas, estudar o sinal de uma função afim por meio do seu gráfico, encontrar a lei de formação de uma função afim por meio de seu gráfico. Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre função polinomial do primeiro grau. Olha aí o que é isso. Uma função polinomial do primeiro grau é uma função definida de R em R por f de x, que é igual a ax mais b, com a e b pertencente aos reais e a diferente de zero, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear da reta que forma o gráfico da função. Observe alguns exemplos. Então, pessoal, como a gente pode observar, uma função polinomial do primeiro grau, ela tem essa forma, f de x, que é igual a x mais b, com a e b aqui sendo números que pertencem ao conjunto dos reais, o a diferente de zero, né? A é chamado de coeficiente angular e b de coeficiente linear. A gente vai ver isso um pouquinho melhor quando a gente estiver falando sobre o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Lembrando, quando a gente fala de função, o f de x aqui, ele também assume o papel de y, tá? Da variável que é sempre a variável dependente. E o x, variável independente. Beleza? Nós vimos também que de acordo com o que a função possui ou não, ela possui algumas nomenclaturas especiais. Então, por exemplo, quando a e b aqui são números diferentes de zero, ela pode ser chamada também de função afim. Quando o b é zero, quer dizer, não tem o coeficiente linear, ela é chamada de função linear, justamente porque o b é zero. Se eu não tenho a, se o meu a é zero, ela faz com que essa parte da minha função suma. Então, ela deixa de ser uma função polinomial do primeiro grau e passa a ser uma função constante, que ela só vai tocar o eixo y, quando a gente estiver falando sobre o gráfico da função. E quando a gente não tiver o valor de b aqui, quando meu b for zero, meu coeficiente linear for zero, e o coeficiente angular, que é o a, for 1, quer dizer, só x, a gente diz que a gente tem uma função identidade, tá bem? Agora vamos ver mais algumas coisinhas sobre função. Para determinar o zero ou raiz de uma função polinomial do primeiro grau, basta substituir a variável dependente, f de x ou y, por zero e resolver a equação gerada. O resultado e a solução da equação é o zero da função. Também podemos definir o zero da função como sendo o ponto onde o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas x. Bom, zero ou raiz da função quando a gente fala de gráfico de função, é exatamente o ponto onde o gráfico encosta no eixo x, que é o eixo das abscissas, tá? Nós vamos ver isso melhor um pouquinho mais adiante. Mas o zero raiz da função, ele é determinado, ele é um valor, quando o f de x, ou y, ele assume o valor de zero. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma função, f de x, que é igual a 2x menos 12, por exemplo. Para eu determinar o zero dessa função, basta que eu substitua o f de x por zero. O f de x, que é a variável dependente. Então, eu vou ter o zero, que é igual a 2x menos 12. Agora, isso virou uma equação do primeiro grau. Esse menos 12 aqui, vou passar para o primeiro membro fazendo a operação inversa, que é a soma. 0 mais 12 é 12. E esse 2 que está multiplicando com x, vou passar para o primeiro membro fazendo a operação inversa, que é a divisão. 12 dividido por 2, 6. Então, quer dizer, o zero dessa função, ou a raiz dessa função, é o 6, tá? Quando a gente trabalhar melhor com gráfico, a gente vai ver como isso aqui nos auxilia no traçar do gráfico e no plano cartesiano da função. Agora, vamos ver um pouquinho sobre crescimento e decrescimento da função polinomial do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é crescente se seu coeficiente angular a for positivo. Uma função do primeiro grau é decrescente se seu coeficiente angular a for negativo. Mais adiante veremos como observar isso também no gráfico da função.
Como a gente pode ver, uma função polinomial do primeiro grau ela vai ser crescente quando o seu valor de a, que é o coeficiente angular, for maior do que zero, quer dizer, quando ele for positivo. Por exemplo, f de x, que é igual a 2x mais 6. O meu valor de a aqui é 2. O 2 é um valor maior do que zero, é um valor positivo. Então, essa função aqui é uma função crescente. E, por consequência, uma função do primeiro grau vai ser decrescente se o seu coeficiente angular, que é o a, for um valor menor do que zero, quer dizer, um valor negativo. Então, por exemplo, f de x, que é igual a menos x mais 11. Essa função polinomial do primeiro grau tem o valor de a, que é o coeficiente angular, igual a menos 1. Esse valor negativo aqui faz com que essa função seja decrescente. A gente também consegue observar se a função é crescente ou decrescente se a gente tiver o gráfico da função. Mas mais adiante eu falo sobre isso, tá? Olha aí o que nós vamos ver agora. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau sempre é uma reta. Para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, basta que conhecemos dois pontos por onde a reta passará. Assim, a forma mais eficiente de fazer isso é encontrar onde o gráfico intercepta os dois eixos, abscissas e ordenadas. Mas, para construir o gráfico de uma função, é necessário antes conhecer onde ele é disposto, o plano cartesiano. Bom, agora então nós vamos falar do gráfico da função, que eu já mencionei tantas vezes. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, ele é uma reta. Ele é uma reta traçada no plano cartesiano. Para a gente traçar essa reta, a gente precisa conhecer apenas dois pontos. Por quê? A menor distância entre dois pontos sempre é uma reta. Então, se eu conhecer dois pontos dessa função, eu consigo determinar o seu gráfico. Mas, como eu acabei de falar, essa reta ela é traçada no plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Vamos ver? O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. O plano cartesiano recebeu este nome por ter sido idealizado por René Descartes e é utilizado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano por meio de um par ordenado. Observe. Então, pessoal, como a gente viu, o plano cartesiano, ele é um plano onde estão dispostas duas retas numéricas, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical. A que fica no sentido horizontal a gente chama de eixo das abscissas, ou simplesmente o eixo X. O que fica no sentido vertical é o eixo das ordenadas, ou simplesmente eixo Y, certo? Quando a gente dispõe essas duas retas de forma a formarem um ângulo de 90 graus entre elas, né, elas são dispostas de forma ortogonal, a gente tem o que a gente chama de plano cartesiano. O ponto de encontro das duas retas é o que a gente chama de origem, que é o ponto 0, 0, 0 para x, 0 para y, certo? E esse plano cartesiano, ele divide esse plano em quadrantes. Então, a gente tem aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante em sentido anti-horário, tá? Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Nesse plano, a gente vai marcar pontos que têm coordenadas para x e para y, né? Todo ponto ele tem uma coordenada para x e uma coordenada para y, exatamente nessa ordem, tá? Primeiro x, depois y. E ele fica localizado, esse ponto vai ser localizado nesse plano cartesiano. Então, por exemplo, se eu quiser marcar o ponto menos 2 para x e 1 para y. Então, o menos 2 do x está aqui. Lembra, esse é o eixo x. Esse é o eixo y. O menos 2 está aqui e o 1 está aqui. Então, a gente vai ligar. Só que a gente não liga reto. A gente vai subir do menos 2 até no menos 1. Do 1, desculpa. E do 1, a gente vai vir até aqui no menos 2. Esse ponto de encontro deles é justamente o ponto menos 2
para x e 1 para y, tá? É assim que a gente faz marcações de pontos. Se vocês observarem, aqui no primeiro quadrante, a gente tem os valores de x que são positivos e os valores de y também são positivos. Então, qualquer ponto que fique aqui no primeiro quadrante tem os valores positivos, tanto para x quanto para y. Já no segundo quadrante, os valores de y continuam sendo positivos, mas os de x agora são negativos, tá? Então, no segundo quadrante, a gente tem x negativo e y positivo. No terceiro quadrante, ambos os valores vão ser negativos, tanto x quanto y, qualquer ponto que eu marcar aqui, tem x e y negativos. E, por fim, no quarto quadrante, qualquer ponto que ficar marcado no quarto quadrante, tem x com valores positivos e y com valores negativos, tá? Então, galera, lembrando, meu plano cartesiano é onde eu vou localizar pontos. E a gente precisa desses pontos para traçar o gráfico de função, que a gente vai ver já já. Dada a função f de x é igual a 2x mais 4, construa o seu gráfico. Se f de x é igual a zero, onde o gráfico corta o eixo x, então temos que x é igual a menos 2. Se x é igual a zero, onde o gráfico corta o eixo y, então temos que y é igual a 4, que é o próprio coeficiente linear. Então, agora nós vamos de fato construir o gráfico de uma função do primeiro grau, certo? Como vocês observaram, eu coloquei no exemplo a função f de x igual a 2x mais 4. Como eu já foi dito anteriormente, para a gente traçar o gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma reta, a gente precisa necessariamente de conhecer apenas dois pontos. Porque se eu tiver dois pontos para marcar no plano cartesiano, se eu ligar os dois pontos, eu já tenho uma reta, certo? E são escolhidos dois pontos estratégicos e que são fáceis da gente descobrir. Então, o primeiro ponto que a gente vai descobrir é o zero da função. O zero da função, como a gente já viu, basta que a gente substitua o f de x por zero, que a gente determina o zero da função, ou raiz, que eu disse a vocês que é o ponto onde o gráfico corta o eixo x, certo? Então, vamos fazer isso. Se o f de x for zero, então nós vamos ter zero, que é igual a 2x mais 4. O 4 está somando, vou passar para cá diminuindo, lembrando que isso virou uma equação do primeiro grau agora. O 2 multiplicando passa dividindo. Menos 4 dividido por 2, nós vamos ter menos 2. Como que isso é um ponto? Eu não substituí o f de x por zero? F de x não é y? Lembra que no ponto para marcar no plano cartesiano, a gente tem sempre uma coordenada para x e uma coordenada para y, certo? Nesse caso aqui, o x é menos 2 e o y, 0. Então, eu tenho o meu primeiro ponto para ser marcado no plano cartesiano. O segundo ponto também vou escolher estrategicamente. Já que o zero da função é o ponto onde o gráfico corta o eixo x, eu vou descobrir agora onde ele corta o y. Para que ele corte o y, quem é que precisa ser zero? O x. Então, eu vou substituir o x por zero para descobrir aonde o meu gráfico vai cortar o eixo y. Tá? Então, eu vou substituir por y aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, 2 vezes 0 mais 4. Y é igual, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 4, 4. Então, como que eu tenho agora um ponto também? Eu substituí o x por 0. E o meu y deu 4. Então, eu tenho aqui agora os dois pontos que eu necessito para poder marcar no plano cartesiano para encontrar o gráfico da função, certo? Uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: todas as vezes que a gente substituir o x por zero, que a gente estiver descobrindo aonde o gráfico corta o eixo y, olha bem que valor que a gente encontrou. 4. Quem é 4 na minha função? O 4 é o meu coeficiente linear. Isso vai sempre acontecer? Sempre. O ponto onde o gráfico corta o eixo das ordenadas, que é o eixo y, é sempre o meu coeficiente linear, que é o valor de b. Sempre. Então, x vai ser 0 e o meu valor vai ser o meu próprio coeficiente linear. Tá? Então, isso às vezes não, né? Isso reduz o tempo de cálculo que a gente precisa para fazer o gráfico. Tá? Então, isso é uma dica para vocês. Agora, vamos colocar isso no plano cartesiano. Então, agora a gente vai pegar os pontos que nós descobrimos e vamos colocá-los no plano cartesiano, certo?
Então, primeiro ponto, menos 2 para x, 0 para y. Então, o x, a parte negativa, fica para a esquerda. Menos 1, menos 2. Se é 0 para y, quer dizer que vai ficar exatamente em cima do eixo x. Então, o ponto é exatamente em cima do menos 2, que é onde corta o eixo x, que é o zero da função. O segundo ponto, 0 para x e 4 para y. 0 para x, aqui. 4 para y. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar exatamente em cima do eixo y, que é o próprio coeficiente linear, certo? Se eu ligar esses dois pontos que eu marquei agora, eu tenho o gráfico da minha função, que é uma reta, tá? Então, o gráfico dessa função aqui, ó, é exatamente essa reta que eu acabei de traçar. Olha bem, se nós observarmos, o meu valor de A, que é o coeficiente angular, é positivo. Então, significa que a minha função é crescente. Lembra que eu falei que a gente consegue enxergar isso pelo gráfico também? Olha só, o meu gráfico, o sentido dele é, ele está vindo da esquerda para a direita e ele está subindo. Então, ele está crescendo. Então, significa que essa função é uma função crescente. Então, a gente também consegue observar isso pelo gráfico. Da esquerda para a direita, subindo. Um gráfico crescente. Valor de A positivo. Tá bem? Observe o gráfico assinalado no plano cartesiano. Pessoal, vou aproveitar o gráfico que a gente já construiu da função f de x é igual a 2x mais 4, para a gente poder ver agora como que a gente faz o estudo do sinal do gráfico de uma função de primeiro grau. O que é estudar o sinal de uma função? Estudar o sinal é a gente fazer uma reflexão com base no zero da função. O que acontece com os valores de y caso os valores de x mudem em relação ao zero da função? Como assim? Olha bem, os valores de x que eu tenho aqui, eu vou tomar como base o meu zero da função, que é o menos 2, que é onde está cortando o eixo x, certo? Então, ele é a minha base. Os valores de x, eles podem ser menores do que o meu zero da função. Para cá, tenho valores de x menores, certo? O x pode ser igual ao zero da função, que é exatamente aqui em cima desse ponto. E eu posso ter valores para x também maiores do que o meu zero da função. Qualquer valor de x que vem para cá, para a direita do meu zero da função, é maior do que ele, certo? Agora, tendo isso como base, isso é a minha referência, tá? E lembrando que nessa função, para essa função, o zero da função é menos 2. Isso muda de função para função, tá? O que acontece com os valores de y quando os valores de x assumem essas características? Quer dizer, essa reta, a gente precisou apenas de 2 pontos para poder marcá-la. Mas uma reta é composta por infinitos pontos, tá? Eu tenho pontos aqui, lembrando que uma reta também, ela é infinita, né? Ela não termina aqui, ela vai continuar infinitamente. A gente delimita o espaço que a gente simplesmente precisa para mostrar o gráfico, ok? Mas, por exemplo, se eu quiser marcar um ponto aqui, nessa reta, eu preciso de uma coordenada de x e de uma coordenada de y, ok? Se eu quiser marcar um ponto aqui nessa reta, eu preciso de uma coordenada de x e uma coordenada de y. E assim, sucessivamente. O que eu estou querendo mostrar com isso? Por exemplo, nesse ponto aqui, o valor de x que eu vou ter é um valor que é menor do que a minha raiz, certo? Se enquadra nessa situação aqui. Qualquer valor que eu pegar para cá, que seja menor do que o zero da função, ele vai ter como correspondente de y um número que é negativo, que fica na parte de baixo do y aqui, certo? Então, para qualquer valor que seja menor do que a raiz, os valores de y vão ser menores do que zero. Lembrando, isso é para essa função, menores do que zero. Se o x for o próprio zero da função, quando o x, para ser o zero da função, o valor de y tem que ser zero. Então, y aqui tem que ser zero, certo? Agora,
Para quaisquer valores do x que sejam maiores do que a minha raiz da função, do que o zero da função, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, esse valor, independente de qual seja no x, ele é maior do que o menos 2. Tudo que fica à direita é maior. Então, para usar esse ponto, eu preciso relacionar com um ponto de y que está na parte de positiva de y. Então, nessa função, para qualquer valor de x que seja maior do que a raiz, os valores de y vão ser maiores do que zero. Isso que eu acabei de fazer é o estudo do sinal. O que é estudo do sinal? É determinar, em relação ao zero da função, o que acontece com os valores de y, certo? Isso é fazer o estudo da função. Vou deixar aí para vocês observarem a imagem. Estudar a variação do sinal de uma função polinomial do primeiro grau nada mais é que identificar para quais valores de x temos f de x com valor negativo, nulo ou positivo. Observe a função dada como exemplo. E para a gente encerrar o nosso estudo de função polinomial do primeiro grau, nós vamos ver como encontrar a lei da função, que é aquela f de x igual a x mais b, por meio do seu gráfico. Olha aí. Para encontrar a lei da função polinomial do primeiro grau a partir do seu gráfico, é preciso ter a indicação de 2 pontos do gráfico ou um ponto e um valor de um dos seus coeficientes, linear ou angular. Normalmente, usamos sistemas de equações para encontrar a lei da função. Aqui temos o gráfico de uma função que tem por forma f de x, que é igual a x mais b. Temos também 2 pontos assinalados, 2 para x, 2 para y, 5 para x, 4 para y. Para encontrar a função, montamos o sistema de equações e o resolvemos. Como nós acabamos de ver, para a gente determinar a lei de uma função por meio do gráfico, a gente precisa da indicação de 2 pontos, ou de um ponto e conhecer um dos dois coeficientes, ou A ou B, né? Ou coeficiente linear ou angular. Então, olha só, nesse caso aqui, nós temos 2 pontos assinalados no gráfico, como foi mostrado para vocês. Então, nós temos um ponto que é 2 para x e 2 para y, e um outro ponto que é 5 para x e 4 para y. Como vocês acabaram de ver, na grande maioria das vezes que a gente for determinar a lei da função polinomial do primeiro grau, a gente vai precisar usar sistemas de equações, que a gente já estudou, certo? Como que a gente vai fazer isso? Nós precisamos lembrar que o formato original de uma lei de função do primeiro grau é f de x, que é igual a x mais b, certo? Nós não conhecemos A e B, nós precisamos descobrir para que eu escreva a lei da função. Por isso que eu falei que a gente também pode ter um ponto só e um dos dois valores, facilita muito o cálculo, tá? Nesse caso, nós não temos valor de coeficiente linear nem angular, nós só temos 2 pontos assinalados. O que são esses pontos? Lembra, esses pontos são valores de x e de y, certo? Então, nós vamos utilizar isso substituindo naquela função, um de cada vez, para a gente poder encontrar os valores de A e B. Vamos fazer isso, olha só. Vou pegar o primeiro ponto aqui, que é 2 para x e 2 para y. Vou substituir. 2, que é igual a A vezes 2 mais B. Então, onde era y, eu substituí por 2. Aonde era x, eu substituí por 2. Ok? Aqui, olha bem, 2A mais B. Não posso fazer muita coisa, porque eu não tenho nem valor de A nem de B. Então, eu vou deixar isso aqui, por enquanto, de stand-by. Vou substituir agora a mesma função, valores de x e y, agora o 5 e o 4. Então, vamos lá, ó. Eu vou ter 4, que é igual a A vezes 5 mais B. Então, 4, que é igual a 5A mais B. Também não consigo fazer nada com isso aqui sozinho, mas eu tenho 2 equações com 2 incógnitas, que são as mesmas, são comuns, então eu posso usar um sistema de equações, certo? Vou resolver o sistema, olha só. Escrevi o meu sistema aqui, as 2 equações que eu encontrei quando eu fiz a substituição, as 2 substituições com os 2 pontos que eu tinha, tá? E vou resolver. Se você quiser organizar o sistema de uma forma melhor para visualização, pode também, por exemplo, a gente pode organizar 2A mais B igual a 2, se eu trocar a ordem,
5A mais B igual a 4. Dá no mesmo, ok? Lembrando, para resolver um sistema de equações do primeiro grau, a gente pode usar ou substituição ou adição. Eu vou fazer pelo método da adição, ok? Vou pegar a primeira equação e vou multiplicar ela por menos 1. Então, eu vou ter menos 2, que é igual a menos 2A menos B. E agora eu vou somar com essa outra equação que eu não fiz nada com ela. 4 menos 2 é 2. 5A menos 2A é 3A. E B menos B, cancelou. Então, 2, que é igual a 3A. O 3 está multiplicando, passa dividindo. O A é 2 sobre 3. Se A é 2 sobre 3, agora eu vou substituir em qualquer uma delas para poder descobrir o valor de B, tá? Vou pegar a primeira aqui, ó. 2, que é igual a 2 vezes 2 sobre 3, mais B. Onde era A, eu substituí por quanto ele vale. Então, 2, que é igual a 4 sobre 3, porque multiplicação de fração a gente multiplica reto. Esse 4 sobre 3 que está somando, vou vir com ele para cá, diminuindo. 2 menos 4 sobre 3, que é igual a B. Para a gente fazer essa subtração aqui de fração, isso aqui também é uma fração, a gente precisa fazer os denominadores ficarem iguais. Ou pelo mínimo múltiplo comum, ou por fração equivalente, ok? Ó, o mínimo múltiplo comum aqui, entre 1 e 3, é 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4 é 2 sobre 3. Ou seja, o B também vale 2 sobre 3. Eu não acabei o problema, tá? A pergunta do problema é qual é a função, ok? Então, qual é a função? Descobrir valores de A e B. Então, a minha função é f de x, que é igual, o A vale 2 sobre 3. Então, 2x sobre 3 mais o valor de B, que é 2 sobre 3. Então, essa é a lei da função que originou esse gráfico. A gente ainda pode simplificar nesse caso dessa função escrevendo assim, ó. F de x é igual a 2x mais 2 dividido por 3. Já que o denominador é o mesmo, a gente pode colocar ele uma vez só, tá? Então, esse é o processo, basicamente, que vocês vão utilizar para encontrar uma lei da função, tendo como ponto de partida o gráfico. Algumas situações são mais simples, eu coloquei um exemplo um pouquinho mais elaborado para a gente saber como funciona, ok? Do mais, são assuntos para outra aula. Até as próximas aulas. Beijo e tchau!